Olá, vamos abordar uma classificação bem tradicional do direito constitucional, que é a que divide as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. É um tema aí tradicional conhecido, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês entenderem esta classificação. Bom, a norma constitucional de eficácia plena é a que pode ser aplicada, é aplicada imediatamente e de forma integral. Isto é, ela reúne todos os elementos para ser aplicada de imediato e de forma integral. Noutras palavras, as normas constitucionais de eficácia plena, para serem aplicadas, elas não dependem de uma lei. Elas são autossuficientes. Elas têm aplicabilidade imediata e integral. Por exemplo, o artigo 12 da Constituição diz: são brasileiros natos aqueles que nascerem no território nacional. Quer dizer, essa lei já, por si só, ela já esclarece. São brasileiros natos aqueles que nascerem no território nacional. Ok? Bom, norma constitucional de eficácia contida. A norma constitucional de eficácia contida é aquela que autoriza expressamente a lei a reduzir o seu alcance. Ela autoriza a lei a lhe impor limites. Ok? Isso é uma norma constitucional de eficácia contida. Autoriza expressamente a lei a impor limites, a restringir os seus efeitos. Por exemplo, o artigo 15, inciso 13 o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, diz: é livre o exercício de qualquer profissão, salvo nos casos que a lei restringir. Perceba? É livre o exercício de qualquer profissão, salvo nos casos que a lei restringir. Então, a norma constitucional de eficácia contida é aquela que autoriza a lei a restringir o seu alcance. Ok? Então, enquanto não sobrevier a lei restritiva, ela vai ter aplicação imediata e integral. É como se fosse uma norma de eficácia imediata, enquanto não sobrevém a lei que restringe o seu alcance. Por exemplo, imaginemos que se não existisse uma lei regulando a profissão de dentista. Se não existisse uma lei regulando a profissão de dentista, qualquer um poderia ser dentista. Ok? Então, a norma de eficácia contida, ela tem aplicação imediata também. Para ser aplicada, não precisa de outra lei. Ela tem aplicação imediata. Enquanto não sobrevier a lei, ela tem aplicação imediata e integral. Quer dizer, se não tem uma profissão aí, se não tem lei regulamentando, qualquer um pode exercer a profissão que não tem lei regulamentando. Agora, sobrevindo a lei, restringindo, ela tem aplicação imediata, mas parcial. Isto é, restrita. Ok? Muito bem. E depois nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada. Essas normas são aquelas que só são aplicadas se sobrevier a lei regulamentando-a. Isto é, para ter aplicação, ela depende de uma lei. Enquanto não sobrevém a lei, ela não tem uma aplicação. Ok? Por exemplo, o artigo 7º, inciso 11 da Constituição. O artigo 7º, inciso 11, prevê a participação dos empregados nos lucros na forma definida em lei. Quer dizer, os empregados podem participar nos lucros na forma que a lei definir. Esta lei só veio em 2000, é a Lei 10.101 de 2000. Quer dizer, enquanto não sobrevém a lei, enquanto ela não era aplicada. Um outro bom exemplo é o artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, que diz: lei complementar instituirá o imposto sobre grandes fortunas. Quer dizer, não existe ainda esse imposto sobre grandes fortunas. É preciso uma lei complementar que institua. Então, a norma constitucional de eficácia limitada
ela fica com a sua eficácia, vamos dizer assim, a sua aplicação fica suspensa. Ela só vai ser aplicada quando sobrevier uma lei regulamentando. Então, esse imposto sobre grandes fortunas, ele não existe, ele só vai existir quando sobrevier uma lei complementar instituindo. Ok? Muito bem, mas as normas constitucionais de eficácia limitada, antes da lei regulamentando, ela ainda produz efeitos. Primeiro, ela revoga as leis anteriores que sejam incompatíveis com ela. Então, ela tem o efeito revogador, de revogar as leis que sejam incompatíveis com ela, mesmo não tendo a lei regulamentando. Então, imaginemos que houvesse uma lei proibindo o imposto sobre grandes fortunas. Esta lei seria revogada. Ok? Então, mesmo antes da edição da lei regulamentando, a norma constitucional de eficácia limitada, ela produz esse efeito, primeiro, revogador. Ela revoga as leis anteriores, as leis que sejam incompatíveis com ela. E segundo, o efeito paralisante. Paralisante é no sentido de impede leis posteriores. Impede a edição de leis posteriores que sejam incompatíveis com ela. Portanto, mesmo antes da edição da lei regulamentando-a, ela tem o efeito de revogar as leis anteriores que colidem e o efeito paralisante de impedir a edição de leis anteriores que colidem. Eventual lei posterior será inconstitucional. Bom, algumas normas de eficácia limitada têm ainda uma outra classificação, que são normas de eficácia limitada, normas de princípios institutivos e normas de princípios programáticos. Então, norma de eficácia limitada, primeiro aí, norma de eficácia limitada de princípios institutivos. O que são essas normas de princípios institutivos? São aquelas que prevêem, através de lei, a criação de órgãos ou instituições. Quando a Constituição diz, a lei criará determinado órgão, ou a lei poderá criar determinado órgão ou instituição. Ok? Então, são normas de princípios institutivos. Quando a Constituição manda uma lei, diz que a lei deve criar, ou pode criar, conforme a situação, um órgão ou uma instituição. Ok? Por exemplo, o artigo 134 da Constituição Federal diz o seguinte, que cada Estado-membro deve criar uma defensoria pública. Então, nós temos uma norma institutiva impositiva, né? Porque é dever do Estado. O Estado não tem outra opção. Ele é obrigado a criar, através de lei, as defensorias públicas. Ok? Um outro exemplo, o artigo 18, parágrafo 2º, diz: os territórios podem ser criados por lei complementar. Podem, aqui é uma faculdade. Então, é uma norma de princípio facultativo aqui, tá? Uma norma, um princípio institutivo, né? Princípio institutivo facultativo. Ok? Bom, então as normas de eficácia limitada, algumas se classificam em normas de princípios institutivos, né? Então, quando a Constituição ordena ou faculta a criação de um órgão ou de uma instituição. E normas de princípios programáticos. Normas de princípios programáticos são aquelas normas constitucionais que estabelecem programas sociais e econômicos. E são as normas de princípios programáticos. A Constituição estabelece programas sociais e econômicos que devem ser implementados por lei ou por ato do Poder Executivo. Ok? Então, normas de princípios programáticos. Quando a Constituição prevê programas sociais ou econômicos que devem ser implementados através de lei ou de atos do Poder Executivo. Então, por exemplo, todos têm direito à saúde, artigo 196 da Constituição. Todos têm direito à educação. A educação é dever do Estado, artigo 205 da Constituição. Ok? Bom, essas normas de princípios programáticos, ainda que não sejam regulamentadas, ainda que não haja um ato do Legislativo nem do Executivo, ainda que não sejam regulamentadas, elas produzem efeitos.
ok? Elas têm a eficácia, diz o Supremo Tribunal Federal, as normas de princípios programáticos, mesmo diante da inércia do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, elas produzem efeitos. O efeito de garantir o mínimo existencial às pessoas. Então, aplica-se aqui o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Quer dizer, essas normas constitucionais não podem, que estabelecem programas, elas não podem ser promessas inconsequentes do nosso Constituinte. Então, quando diz todos têm direito à saúde, todos têm acesso à educação, enquanto não se implementa de forma adequada, é claro que essa implementação é progressiva, né? Mas enquanto não se implementa de forma íntegra, de forma integral, né? Então é possível se recorrer ao judiciário, é possível mover as ações para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, porque isso não pode ser uma mera promessa inconsequente. Ok? É isso. Está dada a dica então para vocês. Você que quer passar no concurso público, bote uma coisa na tua cabeça, você pode. Você é capaz. Mentalize isso. Coloque na parede ali, onde você estuda, na sala onde você estuda, tem uma parede, você coloca a seguinte frase: a cada dia e sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Porque o progresso, ele é paulatino. Ok? Costuma-se dizer, a natureza não dá saltos, né? A natureza não dá saltos. Quer dizer, é um trabalho diário e contínuo. O estudo também. O estudo não dá saltos. Não existe milagre. Ok? Você tem que estudar diariamente, continuamente, e o resultado você vai conquistar. Pode ter certeza disso, você pode, você é capaz. Não permite que forças inescrupulosas joguem um balde de água fria sobre a tua cabeça. Não permita que ninguém te desanime, porque eu digo para você, você é capaz, você tem condição, você tem competência de ser aprovado. Eu tenho muita experiência nisso. Eu me lembro que tinha um determinado aluno que não sabia nada, não sabia absolutamente nada. Terminava a aula e ele vinha com umas perguntas, daquelas perguntas óbvias, né? Perguntas óbvias. Esse cidadão não sabia nada. E na época, isso faz muito tempo, há uns mais de 20 anos, eu fiz um mau juízo desse aluno. Assim, pensei comigo mesmo, esse aí eu acho que nunca vai passar, porque ele é muito fraquinho. Né? Fiz um mau juízo dele, comigo mesmo, né? Mas ele vinha todo contente e eu sempre atencioso com ele e procurava estimulá-lo. Falava, não, estuda. Para ele eu dizia, você vai passar, tá? Você vai conseguir. E respondia as perguntas dele. Mas intimamente, naquela época, eu achava que ele não ia passar. Tá? Bom, passado um tempo, não muito tempo, passado mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, eu estava lá no fórum, né, como juiz. Daí chegou lá um grupo de juízes substitutos. Juízes substitutos, que foram lá fazer estágio lá na minha vara. Chegaram lá uns 4, 5 juízes substitutos e ele era um desses juízes substitutos. Daí foi aquela festa. E ele, desse grupo, ele era o melhor, era esperto, aprendeu rapidamente a prolatar as sentenças. Então, o que eu quero dizer com esses? A partir desse momento, eu não faço mais mau juízo de ninguém. Quer dizer, toda pessoa é capaz, toda pessoa pode ser aprovada em concurso. Por quê? Porque toda pessoa pode melhorar, toda pessoa pode progredir, toda pessoa pode deixar para trás o homem velho e ignorante e se transformar numa pessoa nova, culta e inteligente. Basta você estudar que você se aperfeiçoa. Foi o que aconteceu com esse aluno. Quer dizer, ele estudou, ele se aperfeiçoou e aquele homem antigo que não sabia nada ficou para trás e ele se transformou numa nova pessoa. É isso, o estudo nos transforma. Através do estudo você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, você vai se tornar uma pessoa com raciocínio mais agudo. É só você exercitar, você tem um cérebro aí na tua cabeça. Você tem um cérebro.
Se você estuda, o teu cérebro está se exercitando, está evoluindo, está desenvolvendo. É igual aquele sujeito que faz musculação, cresce o braço. Se ele fizer musculação, cresce o braço, não é isso? Se você fizer o estudo, o teu cérebro também vai desenvolver. Você vai ficar cada vez mais inteligente. Então, qualquer um pode passar em concurso. Bote isso na tua cabeça. Aqui no curso FMB, temos excelentes cursos aqui para magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado, em suma, todas as carreiras que vocês imaginam, tá? E nós temos uma pedagogia diferenciada. As aulas são claras, uma linguagem fácil, que nem eu ministrei essa aula aí de Direito Constitucional, tenho certeza que você conseguiu entender. As aulas são claras, mas ao mesmo tempo tem conteúdo. A gente une aqui clareza com conteúdo. Esse é o segredo. Primeiro, unir a clareza com conteúdo. Ok? Porque você pode ser obscuro e sem conteúdo. Tem aula obscura. O professor fala, o aluno não entende nada. E além disso, não tem conteúdo. E você pode ser claro e ter conteúdo. Esse é o objetivo nosso. Uma aula clara e com conteúdo. Temos as apostilas também, que são muito didáticas e só abordam aquilo que realmente interessa para o concurso e abordam com profundidade os temas e, sobretudo, com objetividade. Porque se você for estudar pelos livros, você vai cair numa cilada. A verdade é essa, porque você vai perder muito tempo. Porque até você extrair o que interessa, que o livro lá, vamos lá, é um livro lá de 1000 páginas. Dessas 1000 páginas, tem 150 que interessa para concurso. O resto não interessa para concurso. Então, as apostilas não. Tem 150 páginas, as 150 já te interessam para concurso. Não tem uma frase à toa lá. Tudo que está lá interessa. Então, é um material enxuto que aborda aquilo que realmente interessa para o concurso. Ok? É isso. Não desanime. Você é capaz, você pode, você vai conseguir. Vai depender de você. Você é o construtor da tua história. Ok? É isso. Um forte abraço. Bons estudos.